Fala, galerinha do meu channel, beleza? Aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, seu professor de física. E hoje estamos juntos aí resolvendo uma questão do Enem 2022 que deixou muita gente aí de calças arranhadas. A gente vai ver como é que se resolvem questões desse tipo, beleza? Ó, ela diz que um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira, mas a brincar não é português de Portugal. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança, a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. Outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros, e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros segundo elevado a menos 2, que é a mesma coisa que metros por segundo ao quadrado, beleza? O resultado que eles obtiveram foi de alternativas e, rapaz, aqui ó, essas são as alternativas, na verdade. Galera, a questão ela propõe um problema bem legal, tá? E eu sei que numa primeira leitura você pode ficar um pouco agarrado, então eu quero explicar para você o que acontece. Se liga. A galera tá brincando com a mangueirinha de boa, tranquilaço, beleza? Como quem não quer nada. E aí essa galera faz o seguinte, lança a água para cima, na direção vertical, desse jeitão. Olha só. Aqui a gente tem a água saindo para cima com uma velocidade v, que eu não sei quanto vale, capite? Não sei quanto vale essa velocidade. E aí a questão fala que a água atinge uma certa altura. Essa altura que a água atinge é uma altura h. Ô professor, você conhece essa altura h? Puxa vida, não conheço essa altura h, que eu vou chamar inclusive de h max, porque a altura máxima, beleza? Não sei quanto ela vale. A questão é descobrir essa altura. Seria muito fácil a gente descobrir isso caso a gente tivesse a velocidade da água. Porque seria um problema de quê? Seria um problema do famoso lançamento vertical, alguma coisa que está sendo simplesmente lançada para cima, tá bom? E aí a gente usaria as equações do movimento para descobrir quanto é que ela vale, mas a gente não sabe quanto é que é essa velocidade. E aí o molecote, ele propõe o seguinte, ele propõe que se faça o lançamento da água na direção horizontal, aqui ó, desse jeitão. Então ele vai pegar a mangueira e vai lançar água na direção horizontal, nesse eixo X que você está vendo aí representado, beleza? Então a água aí sai com uma velocidade que eu vou chamar de Vx, tá bom? Que é justamente a velocidade de lançamento da água, que eu não faço a menor ideia de quanto seja. Só que ele me dá algumas informações relevantes para o problema. Ele fala que essa mangueira foi posicionada a 1 metro de altura. Então, olha só, a mangueira foi posicionada a 1 metro de altura. Enquanto isso, ele fala também que essa mangueira posicionada a 1 metro de altura, essa água, né, que sai da mangueira, atinge uma distância de 3 metros. Olha o que está acontecendo então. Vamos ver se você conseguiu entender, tá bom? Recapitula comigo. Ele quer jogar a água para cima, mas ele não sabe a velocidade da água, porque ele quer descobrir qual é a altura máxima atingida pela água. O molecote propõe que ele jogue, que ele lance essa água horizontalmente a 1 metro de altura, e ele sabe que essa água chega a 3 metros de comprimento, deslocamento horizontal dela. Galera, aqui a gente tem um clássico problema, classiquíssimo problema do que a gente chama, se liga, de lançamento, beleza? Horizontal. Por quê? Porque a gente tem um projétil, no caso o projétil seria a água, que está sendo lançado horizontalmente. E aí, nesse tipo de problema, a gente precisa entender ou relembrar algumas coisas, porque eu sei que você sabe como é que funciona esse trem aqui, não é verdade? Olha só, primeiro ponto importante. Você tem que sacar que aqui nós temos movimentos independentes. Professor, o que são movimentos independentes? Movimentos independentes significa que você vai ter que analisar x, beleza? Você vai ter que analisar a velocidade x e vai ter que analisar a velocidade y de formas separadas. A velocidade x, ela vai ser sempre, olha só o que eu estou dizendo, sempre no lançamento horizontal, a velocidade x vai ser um movimento uniforme, que é o que a gente chama de mu. Enquanto que a velocidade y vai ser um movimento uniformemente variado. Caraca, tô te dando uma revisão.
Não estou só resolvendo a questão, é para você aprender a fazer todas as questões. Quer dizer que você vai analisar x e y separadamente. Velocidade x é uma velocidade constante, velocidade y é uma velocidade variável. Por que, professor, velocidade y é variável? Porque em y nós temos aquela famosíssima gravidade apontando para baixo. Lembras da gravidade apontando para baixo? Beleza. Quanto é que vale essa gravidade? A questão fala que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Padrão, beleza? Como essa gravidade não atua em x, quer dizer que a velocidade x não vai ser influenciada por ela. Estamos entendidos? Estamos. E agora você vai escolher Vx ou Vy. Você vai escolher alguma delas para analisar. Dica do teu pai. Analisa y primeiro, tá bom? Então nós vamos pensar o seguinte, professor, eu vou analisar y. O que que eu tenho em y? Eu tenho a altura, tá? Esse 1 metro aqui que você está vendo, esse 1 metro que você está vendo é a altura y. Esse corpo é lançado aqui de cima, ou seja, ele é lançado da posição 0. E ele vai caindo e ele chega aqui embaixo na posição 1. Então, a gente vai considerar a posição inicial como sendo 0 e a posição final como sendo 1. Ô, professor, por que você considerou a posição inicial lá em cima, ao invés de considerar aqui embaixo? Porque o corpo está caindo. Então, ele começa aqui em cima, beleza? Aqui em cima é que nós temos o início. Estamos entendidos? Tá? Beleza, show de bolas. A gente tem também a gravidade, que atua na vertical, e a gente tem a velocidade inicial. Galera, isso aqui é bem importante para você, tá bom? Ó, algumas considerações aqui. A velocidade inicial em y, ela é sempre igual a zero, pelo menos quando a gente fala do lançamento horizontal. Por quê? Esse corpo aqui, na verdade a água, ela foi lançada horizontalmente. Ela não começa caindo, ela cai a partir do momento em que ela é lançada. Então, para frente, ela tem uma velocidade sempre constante. Para baixo, a velocidade é variável. Ela sai daqui de cima com uma velocidade igual a zero e ela chega lá embaixo com uma velocidade que só Deus sabe qual é. Tá bom? Ah, então isso aqui que você colocou no cantinho, professor, aqui, ó, no cantinho direito, é sempre verdade? E isso aí, sempre verdade, tá bom? Então, vamos lá. Outra parada bem interessante. Professor, além disso, o que que eu quero descobrir de começo sempre, em todo lançamento horizontal? Então, a gente quer sempre descobrir o tempo. Por quê? Porque o tempo, ele é comum, tanto a x quanto a y. As velocidades x e y são diferentes, mas o tempo, os deslocamentos x e y são diferentes, mas o tempo é a mesma coisa, tá? O tempo em x é a mesma coisa que o tempo em y. Então, vamos tentar descobrir esse tempo aqui. A gente vai vir aqui embaixo e vai usar uma fórmula que relaciona a distância em y que eu tenho, que é 1 metro, com o tempo que eu quero descobrir. Que fórmula é essa? Sei que só vovó tem aquele troço quadrado rachado no meio. Posição final é igual à posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Lembrando que esses deslocamentos, posição inicial e final, são y. Essa velocidade inicial é y e essa aceleração também é y, porque eu estou fazendo uma análise de y. Beleza? Vamos cortar algumas coisas. Olha, eu sei que a posição inicial é igual a zero. Eu sei também que a velocidade inicial y é sempre igual a zero. Essas duas considerações que eu fiz aqui, você pode sempre considerar elas. E aí, no final das contas, a gente vai ter isso aqui, ó. Posição final é igual a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E aí que vem o pulo do gato. Eu não sei se você sabia, mas existe uma fórmula que você pode usar sempre que você tiver um lançamento horizontal. Está vendo esse S de posição final? Ele vai representar para a gente sempre a altura. A aceleração y é sempre a aceleração da gravidade. Tempo ao quadrado sobre 2. Caraca, professor, isso é uma fórmula pronta? É, receitinha de bolo. Tem gente que gosta, tem gente que não. Vou deixar a seu critério, beleza? Aqui, ó, o que nós temos aqui? A gente tem esta formuleta aqui, que é uma fórmula genérica. Então, a gente vai aplicar ela, h gt ao quadrado sobre 2, tá bom? Vamos fazer então, vamos desenvolver ela aqui em outra parte do nosso quadro. A h, que é a altura, é 1 metro. A gravidade é 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Tá? Resolvendo isso aqui, fazendo direto, né, a gente vai ter 10 dividido por 2 dá 5. Aí passa para o outro lado dividindo, né? A gente vai ter isso aqui, ó. T vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 5. Que vai dar o quê? 1 sobre a raiz quadrada de 5. Tá bom? Tá bom?
segundos. Professor, eu preciso racionalizar? Não precisa, porque a gente não terminou a questão. Então, a gente vai deixar desse jeito, tá? Tempo é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 5. Capite? Capite. Agora que a gente terminou nossa análise em y, a gente vai analisar a x. A gente faz primeiro, então, uma análise na vertical. E a gente termina fazendo uma análise na horizontal. Só que na horizontal a gente tem um movimento uniformemente variado. Ou, perdão, na horizontal a gente tem um movimento uniforme. Então, na horizontal, a única fórmula que nos serve é essa aqui, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT, que é a fórmula do movimento uniforme. Ô, professor, eu posso reorganizar essa fórmula? Lógico que você pode. Você pode escrever que ΔS é velocidade vezes tempo. Eu vou fazer uma adequação, já que eu estou falando de um deslocamento horizontal, tá bom? Esse ΔS é o deslocamento em x, então vou chamar de dx, que é o que a gente chama de alcance. A velocidade vai ser a velocidade x e o tempo eu descobri. Vamos fazer as substituiçõezinhas nela? Vamos então, tá? A distância em x, o deslocamento em x, se você der uma olhada no nosso problema, é de 3 metros, viu? Então, no lugar dele, eu coloco 3 metros. Velocidade x é o que eu quero descobrir. E no lugar do tempo, eu coloco 1 dividido pela raiz quadrada de 5. Reorganizando essa fórmula, a raiz quadrada de 5 vai passar para o outro lado multiplicando. Olha lá quanto é que ficou. 3 vezes a raiz quadrada de 5. Qual é a unidade disso, professor? Metros por segundo, porque é uma velocidade. Beleza, descobrimos o que queríamos. Como assim? Tô passada, tô chocada. Olha isso aqui. Essa velocidade x que eu acabei de descobrir é a velocidade com a qual a água sai da mangueira. E era justamente o que eu precisava para o começo da questão, a velocidade com a qual a água saía da mangueira. Quer dizer que essa velocidade que você está vendo aqui é igual àquela velocidade x que eu descobri no problema anterior, beleza? É o que eu descobri antes. Quer dizer que essa velocidade x aqui de lançamento é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 5 metros por segundo. Caraca, então agora eu posso entender, né? Posso descobrir essa altura máxima a partir disso? Claro. Vamos lá. Esse corpo começa aqui, ó, na posição 0. E ele termina lá na altura máxima, que eu vou chamar de h, tá? A gente tem a velocidade inicial dele, ó. A velocidade inicial vale 3 raiz de 5. Professor, e quanto é que vale a velocidade? Lá em cima, galera, não vos esqueçais, beleza? Não vos esqueçais. Só que a velocidade lá no ponto mais alto, beleza? A velocidade final no ponto mais alto é igual a 0, porque lá no ponto mais alto o corpo vai estar parado, beleza? Ah, então isso aqui só é verdade lá na altura máxima do lançamento vertical. Exatamente isso que você acabou de refletir sozinho sem a minha ajuda, tá bom? Então a gente vai pensar o seguinte, olha, nós temos as duas velocidades, inicial e final, e a gente quer a altura. Professor, qual é a fórmula no movimento uniformemente variado que relaciona a distância, beleza, percorrida com a velocidade? Só a equação de Torricelli. Vovô, vovó, mais 2 amigos na cabana da suruba. Quer dizer, na cabana do sucesso, me perdoa. Perdoa. A velocidade final é 0. A velocidade inicial ao quadrado vai ser 3 vezes a raiz quadrada de 5 também ao quadrado, mais 2 vezes. Aqui que está o pulo do gato. Esse corpo está subindo. Se esse corpo está subindo, você tem que pensar para onde está apontando a gravidade. Para baixo. Gravidade sempre aponta para baixo, no sentido contrário ao deslocamento. Então, vamos colocar menos 10. Pode esquecer disso não, tá bom? Senão a sua distância vai ficar negativa, vai ficar bem estranho. E esse ΔS é justamente o seu h. Olha só, 0 vai ser igual 3 ao quadrado dá 9, raiz de 5 ao quadrado dá 5, 2 vezes menos 10 dá menos 20h. Reorganizando essa equação, 9 vezes 5 dá 45, que vai para o outro lado negativo. Esse menos 20 que multiplica o h vai passar para o outro lado dividindo. 3 pontinhos significa, portanto, na matemática, menos 45 dividido por menos 20. Menos com menos dá mais, não podemos nos esquecer disso. E 45 dividido por 20 vai dar exatamente 2,25. O que é, professor? Metros. Olha só o que nós descobrimos. Que a distância, né, a altura máxima, vai ser igual a 2,25 metros. Maravilhindo! A gente fica com qual alternativa aqui, então? A gente fica com a letra B. Beleza? Então, ó, beijo no seu coração. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida que você tenha, manda para nós, beleza? Que eu vou tirar essa dúvida. No mais, isso deu um trabalho miserável, beleza? E tempo não é uma parada que eu tenho. Então, dá aquela curtidinha aqui no vídeo, compartilhe com os outros pré-vestibulantes que estão estudando igual a você. Beijão do
Dudu, famoso Eduardo Quadrado. Tamo junto.